Vojvoda já vai chegar com reforços. A gente tem bastante coisa para falar em relação a nomes que estão no mercado e o Santos está buscando. Mas tem alguns detalhes que eu não sei se a imprensa brasileira não está atenta, mas está um pouquinho mais difícil do que a gente imaginava. Tem algumas informações que vocês ainda não estão sabendo, eu vou trazer para vocês aqui neste vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, põe nos comentários o que você acha. Acha que o Santos vai de fato se movimentar nessa janela ou vai permanecer como está e vai só trazer o Vojvoda como técnico? Se inscreve, deixa o like e comenta, quero saber a sua opinião. Bora para falar do Santos no mercado para tentar se reforçar para a continuidade da temporada. Antes de mais nada, a gente vai trazer aqui a informação confirmando de fato, né, que o Santos acertou verbalmente já com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Como a gente falou no último vídeo, Vojvoda já tinha acertado o salário, tempo de contrato, tudo que envolve Vojvoda e Santos estava acertado. O que faltava ainda era o Santos convencer o Vojvoda de que o projeto esportivo valeria a pena e no fim as coisas se encaixaram e agora Vojvoda está a caminho de Santos para assinar o contrato e ser anunciado aí oficialmente como técnico do Santos. O Vojvoda foi convencido porque a meta que o Santos colocou é simplesmente não cair. O que vier, além disso, é lucro. Diferente do que pensava o Jorge Sampaoli. Sampaoli, para o Jorge Sampaoli, o Santos tinha que buscar mais. E aí, o Sampaoli mirou reforços que não tinham como trazer, financeiramente o Santos não tinha capacidade. E aí, trazendo até aqui a declaração do próprio Sampaoli ao Lucas Mussetti, o Sampaoli disse o seguinte: tem um carinho muito especial pela cidade e pelo clube. Não queria assumir uma responsabilidade que acontecesse, em vez de ajudar, acabar prejudicando. Seria irresponsável da minha parte aceitar sem as condições mínimas para desenvolver um trabalho competitivo, porque o Sampaoli, ele mira lá no alto, ele não tem trabalhos de desafogo, que é o que o Santos precisa nesse momento. E o próprio Sampaoli entendia que o estilo de trabalho dele não batia com o que o Santos está buscando hoje, que é literalmente sair desse sufoco da zona de rebaixamento e mirar aos poucos coisas maiores. O Sampaoli queria já de imediato mudar o patamar competitivo do Santos e ele entendia que isso não era possível. O Sampaoli mesmo entendeu que ele mais prejudicaria do que ajudaria, então ele preferiu simplesmente não aceitar com as condições que o Santos está hoje. Palmas para o Sampaoli, que entendeu, porque a gente fala muito sobre isso, né? Falávamos muito sobre Kleber Xavier. Se o cara entende que ele não tem condições de ser técnico de um time grande, porque ele nunca foi técnico na carreira, ele simplesmente devia dizer ao Santos: eu entendo a procura de vocês, eu quero começar minha carreira, mas eu não posso começar aqui no Santos, eu preciso começar lá embaixo. Então, é mais ou menos isso que a gente falava que o Kleber tinha que ter feito lá atrás, que o Sampaoli está fazendo agora. Por isso que ele não é técnico do Santos e agora teremos Juan Pablo Vojvoda. Para falar basicamente sobre Vojvoda, tá? O que ele entende é que se o Santos vai brigar primeiro para sair da zona de rebaixamento, não sair, né, mas se distanciar, né, para depois pensar em Sul-Americana, parte de cima da tabela, Vojvoda entende que sim, com esse elenco que o Santos tem agora, vamos dizer assim, uma meta plausível, dá para ser alcançada. E depois, se caso tiver mais material, mais reforços chegando, ele pode entregar até um resultado melhor. Mas ele entende que a expectativa colocada, que é o Santos permanecer na Série A, isso ele tem total condição de fazer com esse elenco. E os reforços que forem chegando vão agregar e ele pode melhorar, obviamente, o rendimento do time. E aí, falando em reforços, a gente tem pelo menos 2 nomes que já estão aí circulando na mídia santista, que são o meia volante Gonzalez e o zagueiro Frias. E tem um detalhe, principalmente sobre o zagueiro, eu não sei se as pessoas estão se informando mal, mas tem um detalhe sobre o zagueiro que eu acredito que não vai fazer com que o Santos consiga a contratação do Adonis Frias, zagueiro mexicano. Mas a gente vai falar isso mais pra frente, vamos falar primeiro sobre o meia.
Meia Santiago Gonzalez. Matéria aqui do portal Meu Peixão, que literalmente apurou depois, obviamente, da publicação da notícia também pelo Vene Casagrande, tá? O Santos formalizou uma proposta para contratar o meia argentino Santiago Gonzalez, de 22 anos, atualmente no Clube Atlético Tigre da Argentina, aquele mesmo time que tinha o lateral direito que nunca chegou ao Santos. Me fugiu o nome agora, mas o Santos tentou diversas vezes aquele lateral direito e ele acabou não vindo para o Santos, foi jogar no Boca Juniors, né? Segundo a apuração do portal Meu Peixão, a oferta gira em torno de 3,5 milhões de dólares, 20 milhões de reais. Foi enviado no início da semana. Não é uma recomendação do Sampaoli e não é uma recomendação do Vojvoda. É uma recomendação do departamento de análise do Santos. O departamento de análise procurou um jogador jovem com um potencial de mercado, com um valor mais baixo, que o Santos pudesse explorar. E acharam o nome de Santiago Gonzalez. Acham que com 22 anos, por 3,5 milhões de dólares, é o suficiente para de 3, 4 temporadas ele desempenhar um bom futebol e ser vendido por um valor muito maior. Eu até acho que essa é a busca mais correta. Não sei se o Santos tem, vamos dizer assim, margem financeira para uma aposta que é o Santiago Gonzalez, porque 22 anos, nunca saiu do futebol argentino, é uma aposta, não é um nome que vai chegar e de fato a gente tem uma certeza de que ele no mínimo vai desempenhar um bom futebol. Por exemplo, o Roleiser, que veio do Benfica, é um jogador com muito mais currículo, ainda é jovem, o Santos investiu um valor muito maior, mas era um nome que a gente já sabia da qualidade técnica, já sabia que ele tinha passado pelo futebol argentino, tinha ido para a Europa, e na Europa é completamente diferente o nível de futebol, e mesmo assim ele não conseguiu desempenhar lá no Benfica, mas a gente sabia o potencial que ele tinha e a qualidade técnica, diferente do Gonzalez. Mas, principalmente as características de imposição física, cadência de jogo, precisão nos passes, eficiência em desarmes, por ele ser um segundo volante, é o que chamou a atenção do departamento de análise do Santos. E aí agora a gente espera para ver se realmente isso vai seguir em frente ou não. A proposta foi feita e inicialmente o Tigre já deu uma certa recusada, pediu mais, vamos dizer assim, valores maiores, outros bônus, e aí está sendo negociado. Vamos ver se de fato isso vai acontecer ou não. Agora vamos para o nosso querido Adonis Frias. Eu vou trazer aqui a matéria principalmente do Diário do Peixe, que, se eu não me engano, foi o segundo portal a postar sobre isso, tá? Primeiro foi o César Luiz Merlo. Vou até tentar trazer aqui sobre o César Luiz Merlo falando sobre o Adonis Frias. Vou colocar na página, na tela para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. César Luiz Merlo, cadê a página? Aqui, ó. Boa, tá aqui no fundo, aqui, ó, atrás de mim, tá? O César Luiz Merlo postou o seguinte: Santos do Brasil negocia com León por Adonis Frias. E aí é o seguinte, tá? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Tá aqui, ó. A matéria de César Luiz Merlo, tá? No Sui Fiera. Mais um fora, o Santos do Brasil está negociando com o León por Adonis Frias. Matéria aqui do Merlo, tá? Tá tudo traduzido aqui pelo Google Tradutor, tá? Então vamos tentar aqui ver se a gente consegue pegar todos os detalhes, tá? A Sui Fiera confirma que o brasileiro está buscando serviços do ex-jogador do Defensa e Justiça e fez uma oferta à diretoria do Esmeralda, o León, mas ela foi considerada insuficiente, já foi rejeitado o primeiro valor, tá? É importante destacar que, apesar dos esforços do Peixe para contratar o jogador argentino, a diretoria liderada por Jesus Martínez Murguia não está fechada e está disposta a negociar, embora a sua prioridade seja encontrar a melhor opção de pagamento possível, tá? Sua situação com os verdes, com o Leão, né? O León, no caso. Apesar das lesões que atormentaram, Frias tem sido uma peça-chave no sistema e na operação da Fiera, deve ser o León, né? Desde a era Nicolas Larcamon, sob o comando de quem conquistou o inesquecível título da Liga dos Campeões da CONCACAF, ok e tal. E aí, segue, tá, a matéria do Merlo. Atentem-se ao seguinte: atualmente ele busca voltar a ser titular ao lado do colombiano Barreiro, que é o líder
líder do citado setor defensivo, disputou 83 partidas e tal, tudo mais. E aí falam aqui que o Santos está negociando o valor, que o Leão está pedindo o valor e simples assim, nada além disso, que o Leão recusou a proposta e fim de conversa. Qual é o grande problema do que está circulando na mídia brasileira, principalmente aqui na matéria do Diário do Peixe? Deixa eu trazer a tela cheia para vocês aqui, ó. Aqui, boa. Vamos buscar aqui, ó, essa parte. Ó. O Peixe tenta negociar um valor viável, já que o defensor está em fim de contrato. E acredita que os mexicanos podem aceitar para que o atleta não possa assinar um pré-contrato para uma chegada sem custos em 26. O que acontece, tá? Vou trazer aqui a outra tela também, essa aqui, Transfer Market para vocês aqui. Adonis Frias, tá aqui, ó, contrato até 31 de dezembro de 2025. Provavelmente, a fonte que passou a informação para o Diário do Peixe buscou as informações de contrato justamente aqui no Transfer Market, porque está dizendo 31 de dezembro de 2025. E aí, na matéria do Diário do Peixe, fala exatamente isso, tá? A informação foi divulgada pelo jornalista César Luiz Melo e confirmada pelo Diário do Peixe. Qual é o grande problema nisso tudo? Temos aqui informações em outros portais, que é o seguinte... Estudiantes, tá? O Estudiantes foi atrás do Adonis Frias, tá? Agora no mês passado, dia 10 de julho de 2025. Tá aqui, ó. Desde julho de 2024, ele é defensivo do Estudiantes, tem sido uma dor de cabeça, tal, tudo mais, e eles foram buscar Adonis Frias do Leão do México. E aqui embaixo tá o seguinte: aquele que Domingues quer, o técnico Eduardo Domingues, né? Técnico do Estudiantes. E aí eles falam o seguinte, tá? O zagueiro canhoto de 27 anos, do Florencio Varela, é muito a favor de Eduardo Domingues. Ele o queria em janeiro e era a sua primeira opção na janela de transferências e tudo mais, ok. E aí embaixo, a chegada do ex-jogador do Defensa e Justiça não seria fácil, já que ele é titular e está avaliado em cerca de 4 milhões de dólares, tendo renovado recentemente seu contrato até 2027. Não acaba em 2025. Ele renovou o contrato com o Leão do México. E tá aqui a publicação em dezembro de 24, tá? Dezembro de 24, há 8 meses atrás. Tá aqui, ó, renovado. Por que o ADO maiúsculo? Porque é o ADO, de Adonis Frias. Segue sendo Fiera és um orgulho. Fiera é o nome do apelido do Leão. E tá aqui a publicação, o vídeo todo aqui, ó, da renovação de contrato de Adonis Frias. Aí tem toda uma declaração aqui dele, entrevista, falando sobre a renovação de contrato. Renovou no fim de 24. Obviamente não faria sentido ele renovar até o fim de 25, somente por um ano, e fazer toda essa publicação. E aí nós temos mais publicações no México sobre isso. Adonis 2027, exclusiva, território Esmeralda ha podido conhecer que la renovación hasta 2027. Então não, Adonis Frias não chega de graça ao Santos em 26 e o Santos não tem o poder de negociar para ele chegar agora, porque o Leão está com medo de perder o Adonis Frias. Negativo. Ele tem contrato até o final de 27. Então, não é uma negociação fácil, tanto não é que o próprio Boca tentou a contratação no começo de 25 e também não conseguiu. O Estudiantes tentou no meio de 25, agora mês passado, também não conseguiu. Por quê? Porque ele tem mais 2 anos e meio de contrato com o Leão. Então, se o Santos quiser, vai precisar desembolsar no mínimo aí 4 milhões de dólares, que é o valor que ele está avaliado em mercado. Então, para a galera se antenar, não, Adonis Frias não está em fim de contrato, então não é uma negociação fácil. O Santos pode até negociar com o empresário, acertar salário e tudo mais, mas na hora de acertar com o Leão, vai precisar pagar um valor alto pelo Adonis Frias. Enfim, são os nomes aí que o Santos está buscando. A pergunta que fica é:
vai chegar o Vojvoda e os nomes que estão vindo, se eles acabarem não vindo, nem o Gonzalez, porque vai precisar pagar para trazer o Gonzalez, vai precisar pagar para trazer o Adonis Frias, o Santos vai atrás de um outro volante, vai atrás de um outro zagueiro, vai continuar a busca por centroavante ou só o Vojvoda que vai chegar? Chega um pacote de reforços, técnico, zagueiro, meia, atacante, ou só o técnico é que vai chegar e aí dá na mão do Vojvoda e ele se vira? Vamos esperar para ver o que acontece essa semana, mais informações para a gente poder entender o que está acontecendo aí no mercado de transferências do Santos. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. Essa informação de 2027, nenhum outro canal brasileiro, nenhum outro portal brasileiro trouxe para vocês, tá? Só lá nos portais mexicanos que tem e a galera não se atentou e não procurou saber. O Transfer Market está errado. Se inscreve, deixa o like e comenta. Chegamos a 13 mil inscritos. Obrigado a vocês todos que se inscreveram, isso ajuda demais aí no nosso conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.